Beleza, pessoal? Aí da Irmandade Tricolor, aqui quem fala é o Igor, da Irmandade Tricolor. E hoje a gente vai gravar o vídeo. Hoje um dia foi bem agitado no São Paulo, né? Como vocês aí, quem tá por cima aí, quem assiste, quem tá acompanhando, foi um dia bem agitado no São Paulo hoje. Teve a coletiva do Luciano, que a gente vai falar aqui, detalhar como que foi aí a entrevista coletiva dele. Teve a rescisão do Pato, é isso mesmo. A rescisão do Pato, que pode ir pro Atlético Mineiro ou pro Internacional. A gente vai falar também. E vamos falar do pré-jogo de amanhã, a escalação do São Paulo, os hábitos para amanhã e o que esperar do jogo de amanhã, né? E eu vou também dar uma escalação que vai ser que o Diniz vai pôr. E vou falar uma escalação que eu acharia que seria bom e vou explicar por quê. Beleza? Então, pessoal, torcida tricolor aí, que busca informação diariamente aí, a gente vai estar sempre com vídeos aí, com notícias do São Paulo, no mínimo 3 vídeos por semana, falando do São Paulo. Na semana que vem a gente vai estar fazendo o Face e o Instagram do canal, colocando vídeos para vocês lá, fazendo comunidades no Face e no Instagram. Beleza, pessoal? Então hoje vamos falar aí começar pela apresentação do Luciano. E ele foi apresentado hoje, né? Ele falou que está feliz pela nova oportunidade, que quer engrenar na carreira, ter mais regularidade, né? Porque nos outros clubes ele foi muito inconstante, né? Se machucava, às vezes jogava 2, 3 partidas e não ia tão bem. E ele falou desse momento dele novo aí no São Paulo, que ele já chegou falando que o São Paulo foi o maior clube que ele já vestiu a camisa. É claro, ele vai defender o pão dele, né, pessoal? Então, assim, gente, torcedor São Paulino, é assim, a gente tá precisando mesmo que o cara chegue e tomara que ele arrebente. Mas na carreira dele ele mostrou que é um cara inconstante, né? Ele é um cara que ele oscila muito, onde ele passou ele oscilou muito, mas assim, a gente tem essa esperança de que ele possa chegar e dar conta do recado na ponta ali, porque a gente precisa muito de um atacante ali pela beirada, né? Ele tem como característica o jogo de 1 contra 1, ele tem velocidade e bate bem com a esquerda, né? Aquela jogadinha que ele rende mais pelo lado direito, né? Ali no lugar do Antony, ele pode jogar muito bem ali, que eu acho que ele mais rende. Ele pode jogar como meia ali centralizado no lugar do Igor Gomes ali, atrás do centroavante, ou de falso 9. Ele faz essas 3 funções. Mas onde ele mais rende, pessoal, é na ponta direita, fazendo aquela jogadinha, né? Puxando pro lado e batendo pelo lado de dentro do pé, né, pessoal? Então, assim, pessoal, como eu falei, ele é um cara inconstante. Mas eu acho, na minha opinião, ele é um atacante nota 6. Ele não é um mau jogador, ele sabe jogar. Mas só que falta para ele é regularidade. Então, pessoal, ele fica até no final de 2022. Ele e o Everton lá no Grêmio também. Como eu falei no vídeo anterior, 50% de cada. 50% de cada aí, cada clube fica. E boa sorte, a gente está precisando, tomara, a gente está precisando que ele deslanche. A gente também, nos últimos anos, a gente não só teve más administrações, mas também fomos reféns de jogadores de elenco, como está acontecendo hoje. E também está faltando jogadores terem regularidade dentro do elenco, né, pessoal? Você vê jogadores que quando começam a jogar bem no São Paulo, eles deixam o clube e aí a gente perde a formação do time, né? E aí tem que começar tudo do zero no meio do campeonato. Então o São Paulo também tem essa irregularidade dentro do elenco. Não é só má gestão também, não. Então boa sorte pro Luciano. E também falar que ele está inscrito para amanhã, pessoal. O nome dele apareceu no bid da CBF. Ele já pode atuar amanhã no jogo contra o Bahia. E ele pode fazer esse jogo amanhã.
Então, como eu prometi, pessoal, agora eu vou falar o time que o Diniz vai pôr e o meu time que eu colocaria se fosse o Diniz, certo? E vou explicar por quê. O time que o Diniz vai pôr em campo amanhã vai ser o mesmo que enfrentou o Vasco, possivelmente, né? O Volpi no gol, o Juan Fran na direita, Arboleda, Bruno Alves, Reinaldo, Tietê, Lisiero, Daniel Alves, Igor Gomes, Paulo Boia e Pablo. Esse time pra mim é um time, porque o que acontece? Ele é um cara que ele gosta da posse de bola. Só que assim, a posse de bola do Diniz, depois que voltou o futebol, é posse de bola, fica com aquele toque para trás e não tem, o time fica sem evolução. Porque o Lisiero é o seguinte, ele é um jogador que se ele continuar assim, é do São Paulo pro clube médio do Brasil. Ou até um clube pequeno. Porque ele é um cara que de pouca movimentação, ele tem bom passe, boa técnica, só que é um cara que parece que ele tá com a lombriga, pessoal. Ele precisa se mexer. Hoje o futebol exige movimentação, dinamismo. Então o que acontece? O time do São Paulo fica muito previsível, tocando bola. E com esse time do Bahia, com esse time vai ser complicado entrar na defesa do Bahia. E quando for para frente perder essa bola, vai ser difícil a questão dos contra-ataques. Então fica um time que não afunila a jogada. Não é como que se diz, não é aquele time que dinâmico. Fica um time até com um bom passe, uma boa troca de passe, mas falta aquela afunilar a jogada, ser mais agudo. E esse time que eu vou falar agora, que eu acharia que tem que colocar, eu vou dizer para vocês aqui, é a questão também do lado direito com o Juan Fran. Ele sempre na carreira ele foi mais zagueiro do que lateral, pessoal. Ele sempre foi mais zagueiro. Então aquele lado ali com o Juan Fran e às vezes o Igor Gomes, que eu acho super errado o que ele está fazendo, colocar o Igor Gomes aberto na direita, você mata o time ali e fica com dois jogadores sem velocidade, você perde aquele lado. Então eu vou falar aqui essas duas questões. Em questão de o time não afunilar a jogada com o Lisiero, porque ele gosta desse cara com a posse de bola, que está super errado, e a gente precisa ganhar esse jogo amanhã. E esse lado direito que me incomoda muito com o Juan Fran e Igor Gomes, que o Juan Fran para mim tem que ser banco do São Paulo. Ele tem que entrar assim, aos 30 do segundo tempo, com o jogo resolvido, para ficar ali, segurar o time adversário, o ponto adversário, segurar ali, porque ele marca bem, né? Tem essa atitude de marcar bem, de ser um zagueiro seguro ali, que ele é um zagueiro, para mim ele nem é lateral. Entendeu, pessoal? Então assim, mas para mim quem tem que ser o titular é o Igor Vinícius. Então eu vou falar aqui, pessoal, o time que eu acho que tem que jogar e por quê. No gol, o meu time que eu escalaria: o Volpi no gol, o Igor Vinícius, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo. O mesmo meio campo antes dessa pandemia, que estava indo bem: Tietê, Daniel Alves como segundo volante, Igor Gomes centralizado. Eu já meteria o Luciano para jogar amanhã. Luciano na direita, puxando para a perna esquerda, Pablo e Paulo Boia. Por quê, pessoal? Porque você fica com um time mais agudo, o Tietê e o Daniel Alves buscando a bola, não fica os três volantes buscando a bola de uma vez, não fica previsível, e você já pega o Igor Gomes, onde ele rende mais, ali na zona morta, atrás do volante. Você pega o Igor Gomes atrás do volante, nas costas do volante, para armar o jogo pro Paulo Boia, pro Luciano, pro Pablo, e você ganha o lado direito também. Outro com o Juan Fran e com o Igor Gomes, que a gente perde o lado direito, fica lento, sem transição, sem jogada. Com o Igor Vinícius e com o Luciano, você ganha o quê? Aquela transição rápida, aquela jogada aguda, né? Aquela ultrapassagem nas costas do lateral adversário. Então, com isso, o time fica mais agudo, fica mais imprevisível, o adversário fica com dificuldade para marcar. Principalmente o Bahia, que tem uma equipe fechada e que marca forte, né? Que é uma equipe bem arrumada pelo Roger Machado. Então, pessoal, essa é a minha explicação em questão do time que eu acharia que tem que pôr. Eu quero que vocês coloquem nos comentários o que vocês acham, pessoal, desse time que eu falei para o jogo de amanhã. Não fica um time mais leve, mais agudo? Esse para mim teria que ser o time titular do São Paulo daqui para frente. Aí o que acontece? Os técnicos daqui, eles pedem regularidade, né?
Eles pedem continuidade no trabalho. E às vezes eles mesmos mudam. Só porque teve um resultado adverso, eles mudam o time. Então, assim, até as convicções deles não tem regularidade. A gente sabe, por questões que as diretorias não têm pulso, em 10 jogos demite o treinador, eles precisam manter o emprego deles, a gente sabe de tudo isso. Mas quem tem personalidade, quem quer fazer a coisa acontecer, não muda por causa disso. Entendeu, pessoal? Então, na minha opinião, teria que ser assim o time para amanhã. Agora eu vou falar sobre o Alexandre Pato, que rescindiu o contrato hoje. As partes chegaram aí a uma conclusão. Ele abriu mão de tudo aí, né? Que ele tinha para receber. O contrato dele até no final de 2022. O São Paulo economizou aí de 2019 para cá, de 2020 para cá, de 2020 até 2022, em volta de 34 milhões de reais. O São Paulo vai economizar. O que eu acho com isso, pessoal? Quero que vocês coloquem nos comentários a opinião de vocês também, que é importante. O que eu acho? Para mim, o Alexandre Pato é aquele cara, ele tem um potencial extraordinário. Ele tem tudo para ser um grande jogador. Só que ele é um cara que ele vive no mundo da lua. Parece que para ele ganhar tá bom, perder tá bom, se faz gol tá bom, se não faz tá ótimo. Então, assim, é um cara que ele se contenta com qualquer coisa. E parece que para ele é mais importante a vida lá fora do que profissional. Então ele é um cara que vive no mundo da lua, pessoal. Então, assim, no São Paulo ele não trouxe o resultado, não estava dando algumas partidas só, fez boas partidas, uma ou outra, mas assim, nunca foi decisivo pra gente. E quando a gente precisou, nunca foi decisivo. Então, que ele tenha boa sorte, ou no Inter ou no Galo, que ele vai para algum dos dois clubes aí. E não adianta, ele vai ser esse jogador aí. Porque muitos falam, vai ser do São Paulo, vai jogar muito lá. São Paulo queima jogador. Isso não existe. Quem se queima é o próprio jogador. Certo, pessoal? Então, que ele vá com Deus, que ele faça lá o que ele tem que fazer, o trabalho dele. E boa sorte. E pra mim não tem que pisar mais no Morumbi. Não questão de com raiva dele, questão tudo. Obrigado que ele fez pra gente também, mas pra mim eu não quero mais que ele pise no Morumbi, porque pra mim é um jogador acomodado e que vive no mundo da lua. E que ganha muito e não faz nada. Essa é a verdade pra mim. Beleza? Potencial e técnico ele tem. Boa sorte pra ele. Então aqui, pessoal, agora eu vou falar dos hábitos da partida de amanhã. Entre São Paulo e Bahia no Morumbi, às 8 da noite. Transmissão do Premiere aí. E depois do jogo a gente vai fazer o pós-jogo aqui, falando da partida. Esperamos com bom resultado. Com a boa atuação aí desse time que a gente está precisando, como eu falei, né, pessoal? Aqui os hábitos de amanhã, pessoal, vai ser Rodrigo Cavalhães de Miranda, do Rio de Janeiro. Os assistentes, Rodrigo Figueiredo Henrique Correia e Daniel do Espírito Santo Pardo. E o quarto hábito será Adriano de Assis Miranda, de São Paulo. Então também a gente espera que seja uma boa arbitragem, que não favoreça nenhum dos clubes, né? Que seja uma arbitragem certa. E que amanhã a gente possa ganhar esse jogo aí. E a gente precisa muito para, né, meio que travar essa crise, porque o que eu sinto dentro do São Paulo que os jogadores já não estão meio assim com a diretoria, já não estão tão bem, porque a diretoria prometeu uma coisa quando parou o futebol e fez outra, reteu 50% do salário, cortou 50% do salário. Então, a gente também, né, é porque os caras são muito amadores, os caras são amadores demais dessa diretoria e são reféns de jogadores, aí os jogadores fazem o que quer, correm se quiserem. Também se eles não forem com a cara do treinador, eles não correm. Então, assim, a gente está há anos nisso. Os jogadores que mandam, eles dependem dos jogadores. Porque eles que mandam. E eles dependem dos jogadores. Olha o absurdo que o São Paulo chegou. É por isso que a gente está nessa fase, né, pessoal? Então, assim, eu tô sentindo esse clima. Não estão falando mais a mesma língua. Jogador, diretoria e técnico. Então, pessoal, a minha opinião é o seguinte. Eu quero que vocês ponham nos comentários. Se o Diniz perder mais 3 jogos aí, ele não é mais treinador do São Paulo.
E outro amadorismo. Ele pediu a contratação do Luciano. Na minha opinião, se o São Paulo contratasse outro técnico, vai que seja o Mano Menezes. Que se o Diniz sair, tem que ser ele, na minha opinião. Ah, ele é retranqueiro, papá. Meu, não interessa. Ele vai pegar e vai vir e vai arrumar o time. O que é pegar a vaga entre os 6 aí, ou se manter ali na primeira divisão. Porque eu temo, se trazer outro nome, Milton Cruz, esses caras, com essa diretoria, eleição no São Paulo, e com esse clima, eu temo um rebaixamento. O São Paulo está fazendo a mesma coisa que o Cruzeiro fez. Similar. Então, gente, não temos que trazer um treinador, tem que ser o Mano Menezes. Eu não gosto dele, mas é um cara que ele arruma time. O time dele é retranqueiro, mas é organizado. Entendeu? Não pode ser treinadores aprendizes. O São Paulo não é lugar para treinador aprendiz, pessoal. Não é lugar. Entendeu, pessoal? Então eu quero que vocês coloquem nos comentários e também ressaltar uma coisa. Ô Diniz, você dá oportunidade pro Elinho, pro Gabriel Sara pra caramba, pro morto do Lisieiro aí, que só fica no potencial também, que não se mexe em campo. Perde a bola e não recupera, fica só olhando os companheiros lá. Ele que perde a bola e não volta para ajudar. Por que você não coloca o Hernanes, cara? Você tá esperando um cara que tem identidade com a torcida, que tem crédito com a torcida, que é de casa, que tá milhões de tempos mais que você no São Paulo, que conhece o clube. Você tá esperando o cara sair do São Paulo, cara? Na minha opinião, ele jogou 70 minutos contra o Guarani, ele foi muito bem no jogo. Ele foi bem. Eu acho que ele precisa de sequência, de pelo no mínimo uns 10 jogos aí direto. Porque bola ele tem. Desde o ano passado, tudo bem, teve as lesões, mas desde o ano passado, ele não teve sequência. Então, põe o cara pra jogar, o cara sabe de bola, é o nosso ídolo. É melhor, uma jogada ele decide. Os caras precisam fazer milhões de jogada pra chutar uma bola na trave, nem gol fazer. Então, põe o cara pra jogar, pelo amor de Deus, Diniz. Pelo amor de Deus, cara. Olha o que você tá fazendo com a escalação. Você demora pra mexer no time. Você escala o time com o Lisieiro aí, ó, com outro volante. Vai ficar aquele bando no meio lá. Desorganizado. Pelo amor de Deus, Diniz, faz um time mais leve. Para de ter medo. Se ele é um técnico ofensivo. Você tem jogadores para mudar o esquema do time, o jeito do time jogar. E amanhã a gente precisa da vitória, a gente vai vir no pós-jogo aqui cobrar você, hein, meu. A gente precisa dessa vitória aí. Então, pessoal, eu vou encerrar o vídeo aqui para não ficar muito longo. Eu quero que vocês participem, comentem, se inscrevam, que a opinião de vocês são muito importante para o nosso canal aí. O que vocês acham de tudo isso aí? O Luciano está inscrito amanhã no bid, a rescisão do Pato e dá mais oportunidade para o Hernanes. O que vocês acham aí? E das escalações que eu falei, do time que eu falei e do time que o Diniz vai escalar. O que vocês acham? Põe nos comentários aí, se inscrevam que é importante para nós, tá bom? Obrigado aí, até amanhã. Depois do jogo amanhã, pós-jogo, tá, pessoal? Aqui na Irmandade Tricolor. Valeu? Vamos São Paulo!